a torcida vai protestar. Denilson, você tá rindo do quê? A hora que vai entrar a matéria pra eu falar, não, né? Não, é agora que você vai falar. Não, em off eu falo, você é você, Loiro, eu te conheço demais. Ó, mas deixa o Ronaldo falar. Eu falo! Vem aqui! Fala aí. Foca em mim! Vai pro protesto. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pensa no que vai Você falar. vai estar lá. Não, pensa não, hein? Hoje já tá de uns 40 graus, hein? Na sombra, hein? Como é que vai fazer protesto? Tem que estar de máscara, todo Temos mundo. informações de que Distanciamento um e máscara. goleiro ídolo na história do Corinthians estará no protesto hoje. Não, vai... Ó, Por isso que marcaram as 3, né? Marcaram as 3 para ele sair do jogo aberto aqui do Morumbi Se para marcar- chegar lá em Itaquera na hora certa. se marcar pra tomar uma breja às 3, eu vou às 6. Mesmo assim, velho. É muito calor, que é isso? Vai estar quente hoje. Não vai máscara dar. e tal, Eu complica. até queria ir, mas não vai dar, tá muito calor. Ó, Olha lá. Não, não é com esse calor, não. Mais um protesto. Ronaldo, Mais um pesquisa na tela, ela ver. veio, ela caiu dos céus. Meu Olha, Deus, quem o Corinthians corre risco de rebaixamento. Por enquanto, quem está participando do band.com.br/jogo aberto votou no sim, 78,6% contra 21,4%. Paulo Roberto Martins, começa com você Hoje que ela veio. adora a pesquisa. Quero a sua opinião nessa pesquisa, que o Corinthians corre risco de ser rebaixado. Não é que ele vai ser rebaixado, esse corre riscos. Boa tarde, Paulo. Aí, vamos lá da pesquisa. Nem Renato, terminou. um beijo para você, um abraço a todos. Eu, antes de mais nada, acho que a pesquisa deveria ser outra hoje. PSG é time grande ou não? Sim ou não? Aí a gente ia opinar aqui para ver que realmente ele era time grande. Não corre risco, não. Tem muita coisa que vai acontecer por aí, o campeonato vai virar ainda de um turno para outro, né? Vai terminar só em fevereiro do ano que vem. Tem muita água para passar embaixo da ponte. Eu não vejo que o Corinthians corra esse risco. O que não pode é ficar jogando sob essa pressão aí da torcida constantemente quebrando o aeroporto, quebrando a avenida, quebrando tudo. Você não resolve. Não resolve. Tem lá que dar um apoio para o time, né? Cobrar do time realmente raça, como tem cobrado, mas não adianta tentar ameaçar, porque aí é pior. Vai sentir, vai deixar a molecada mais assustada. Mas não corre risco não, Renata. Você sabe que há um entorno em tudo isso que não permite que o Corinthians sobre esse risco. Olha, o Paulo acha que não corre o risco e você, Ulisses? Eu acho que corre. Se continuar jogando aqui, não tá jogando, corre. Não é possível o time não conseguir vencer, um time só empatar, um time que tinha força dentro de casa, obviamente a ausência da torcida, o Corinthians sente muito, que ela é muito importante, embora esse tipo de protesto, esse aí especificamente, foi um protesto político, né? Isso aí não é torcedor, porque o torcedor não vai cobrar do Cássio nunca, por tudo que o Cássio já fez ao Corinthians. Não vai cobrar de Fagner nunca, não vai cobrar de Gil nunca. Então isso é a carta marcada. A gente chama isso de carta marcada. Vamos ver o protesto à tarde, qual será. Se será uma cobrança de diretoria, se será... Porque hoje o Corinthians, quando tem eleição, Renata, tudo se transforma. Nós temos que analisar com muita frieza a postura e a atitude de torcedor. Mas esse protesto de hoje, para você, ele é um protesto político ou ele é um protesto pelos resultados ruins? Eu preciso ver o que vai ser falado nesse protesto, eu preciso ver qual será a postura das pessoas que estarão lá protestando. Então a gente tem que esperar a atitude para poder falar. Acredito, né, que é um protesto em cima do time, para a equipe melhorar, para a diretoria reagir, para contratar um treinador logo, que é o que o Corinthians precisa. Eu sei que tem eleição aí, a eleição chegou, mas, poxa, não dá para deixar o time nessa situação. Né? A torcida do Corinthians, ela é exigente. O Corinthians acostumou a ganhar títulos nesses últimos 10 anos, aí um monte. Então, se você pegar a história do Corinthians, de repente o Corinthians não consegue mais nada, não consegue vencer, não consegue jogar bem, não consegue impactar, não consegue mostrar um futebol de qualidade. Então, a preocupação no rebaixamento, o torcedor está certo. Se jogar o que está jogando, se apresentar o que está apresentando, corre risco, sim. Chico Garcia. Corre sim, Renato. Sabe por quê? Porque depois do que aconteceu no sábado nesse jogo, domingo de manhã tinha que ter um anúncio de um novo técnico. E não me parece, pelo menos é a sensação que eu tenho, que a diretoria do Corinthians esteja preocupada com o time. Está preocupada com a eleição, como disse o Ulisses. Porque se tivesse preocupado com o time, alguma coisa já teria que ter acontecido. Hoje é terça-feira, amanhã tem um clássico. O time teve uma das piores atuações dos últimos anos. Aliás, numa sequência ruim, e se continuar perdendo, e se continuar entregando o que está entregando, seja com o Diego Coelho no comando, ou esses jogadores aí, e não mudar, daqui 3, 4 rodadas, nós não vamos estar falando mais de corre-risco. Nós já vamos estar falando do Corinthians dentro da zona de rebaixamento.
Denilson, claro que tem muito campeonato, a gente sabe que às vezes 3, 4 rodadas mudam toda a dinâmica, mas acredito que a preocupação seja justamente essa falta de reação em campo. A gente não vê o Corinthians lutando, não vê o Corinthians com jogadas trabalhadas, ensaiadas, com um padrão definido, e eu acredito que seja isso que está incomodando o torcedor. Por isso que eu acho que o protesto não é político. Para mim, o protesto é realmente de revolta com o desempenho do time, com, de repente, a falta da contratação de um treinador ou de mais jogadores. Então, por isso que eu acho que não é realmente uma questão política. O Corinthians, já há algum tempo, não vem jogando bem. Eu acho que é muito devido às escolhas que foram feitas lá no início, quando trouxeram o Thiago Nunes, com a mudança de filosofia de jogo. Você contrata jogadores, teoricamente, para se encaixar a essa filosofia, o que acabou não dando certo. A gente vê que nesses 5 jogos do Coelho, acho que são 5 jogos do Coelho, 4 ou 5 jogos do Coelho, o Coelho já tem um perfil diferente. O perfil do Coelho é de jogar um time mais defensivo e vontade e garra, e vamos pra cima e vamos tentar de alguma forma fazer o gol. E esses jogadores... Mas são 3 jogos sem marcar. Então, e esses jogadores com essas características, devido a o que eu falei antes do início da escolha, não tá conseguindo entregar o que o Coelho tá pedindo. O Coelho tem culpa nesse pouco tempo? Enfim, pode ser que tenha culpa. De você escalar, não de é repente... o principal culpado, mas tá lá. Ele é o cara que está designado para dirigir o time. Por escalar o Luan como, sei lá, um segundo atacante, por colocar os jogadores fora de posição, aí é culpa do treinador. Independentemente se tem muito tempo ou não. Você tem que... A batata tá assando? Tá assando? Tá. Então não inventa, irmão. Mas tem uma coisa também, Everton Guimarães, para você, aquele boa tarde. Lembrando que a eleição é só no dia 28 de novembro, o Corinthians vai jogar muitas vezes até lá. Tem a janela que o Corinthians pode contratar, mesmo não tendo dinheiro. Até agora, aquele dinheiro do Pedrinho não chegou ainda. Enfim, Corinthians com algumas dificuldades financeiras. Mas aí eu pergunto, Everton, para você, não é muito tempo esperar até novembro para, de repente, definir se vai contratar alguém ou não? De repente, o time pode precisar de uma ajuda muito antes do que isso. Renata, um beijo para você, um abraço a todos. É preocupante, né? Processo eleitoral, aliás, os bastidores dos clubes, né? Quando estão em ebulição, isso por vezes reflete no comportamento do time. Falando em comportamento, nós temos no programa o doutor Ulisses Costa, psicólogo, sommelier do comportamento alheio. Ulisses diz, não, vamos esperar o que será dito e vamos ver o comportamento de quem vai à manifestação. Ulisses, você acha que alguém vai manifestar hoje e vai ficar gritando lá, diretoria, por gentileza, queremos mais clareza. Diretoria, não chora não, vem morar no meu corpo. Comer na casa de Nokia, irmão. Olha aqui. Comer na casa de Nokia, não tem como. Você tem tudo. Então é o seguinte, peraí, deixa eu brilhar. Você tem tudo. Você precisa criar. Deixa ele brilhar, deixa. Alguns versos cantados e falados para algumas torcidas. Você está num caminho bom. Continue.